Abramos nossas Bíblias, depois desses preciosos momentos de louvor, em que pudemos expressar aqui a nossa adoração, o nosso reconhecimento do senhorio de Jesus sobre todas as coisas. E é para isso que nós vamos ao culto, que é para honrar e glorificar o nome daquele que vive, que reina para todo sempre, aquele que cuida de mim, que cuida de você, aquele que abençoa a vida da sua igreja, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, para ouvir e interceder por nós diante do Pai. Amém. Por isso, eu fico feliz em podermos participar desse culto, que você também se sinta feliz por isso, de poder abrir a sua garganta, a sua boca e cantar com todo o teu ser, que Jesus é o nome que existe sobre todo nome, e que não há nenhum outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra que deva ser glorificado. Homens não são para serem glorificados, mulheres não são para serem glorificadas, aqueles santos ou santas do passado não são para serem glorificados, é o nome de Jesus. É para Ele que devemos focar toda a nossa atenção. Aliás, foi Ele o único que morreu por nós, nenhum outro morreu. Portanto, tudo que você precisa pedir, peça para Jesus. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida, apresente para Jesus. Ele pode, Ele é o único que morreu por nós e que pode interceder por nós diante do Pai. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. É um pequeno livro que nós temos no Antigo Testamento, dos profetas menores. Talvez, se você for começar lá no último livro, Malaquias, você volta a Zacarias, e logo em seguida você tem mais uma ou duas páginas, chega em Abacuque, capítulo de número 3. Versículo de número 17 em diante. Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 em diante. Aqueles que acharam, digam: fala comigo, Senhor. E quem não achou também pode dizer: e comigo também. Amém. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Amém. Senhor Jesus, continua falando conosco, continua ministrando, Senhor Jesus, aos nossos corações, e que nesta noite saiamos daqui certos de que estivemos na Tua presença, presença que transforma, presença que restaura, presença que traz um novo ânimo. Em nome dEle que nós oramos. Amém. Amados, esta palavra que vamos trazer agora é para todo aquele ou aquela que se sente cansado, que não tem visto retorno ou resultado nas suas lutas, nas suas investidas, nas suas batalhas. Esta palavra de hoje é para todo aquele que perdeu o ânimo, é para todo aquele e aquela que
embora esteja se mantendo coerente dentro do caminho do Senhor, parece que o mal prevalece e o bem não. Portanto, se você se vê assim, portanto, se você se vê como alguém que tem lutado, e os frutos não estão vindo, sinta-se agora edificado por esta palavra. E que o Senhor fale ao seu coração. Pouco se sabe da história deste profeta chamado Abacuque. Do pouco que se sabe, entendemos que ele viveu por volta do ano 600 anos antes de Cristo, e que naquela época reinava um rei chamado Jeoaquim. E também pelo seu escrito entendemos que Abacuque presenciou a transição do domínio dos caldeus que reinava sobre o povo de Israel, que oprimia sobre o povo de Israel, e quando essa transição passa para o domínio babilônico. Era uma época muito difícil, era uma época marcada pela violência, a justiça era frouxa, e Abacuque, ele presenciou a maldade social crescendo, ele presenciou a violência crescendo. Inclusive, no primeiro capítulo, ele chega a afrontar a Deus. Aqui eu quero usar esse termo, né, no sentido assim de questionar a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então nós vemos logo no início do livro de Abacuque que ele se mostra tremendamente perplexo com o que estava acontecendo na sociedade que ele vivia. E a violência se alastrava e parecia aos seus olhos que Deus não estava tomando nenhuma providência. O justo estava sendo explorado, o pobre estava sendo massacrado pelo corrupto, e parecia aos olhos de Abacuque que Deus se mostrava totalmente apático, indiferente a tudo aquilo que acontecia. E então ele se coloca diante do Senhor e clama e suplica: até quando, Senhor? Eu creio, irmãos, que aquilo que a sociedade de Israel vivia naquele momento há muita similaridade com o que nós estamos vivendo hoje. A corrupção está presente em todas as áreas. Corrupção no governo federal, no governo estadual, nas prefeituras então nem se fala. A opressão, a injustiça, a violência crescendo, e o povo, o nosso povo aqui, também perplexo diante destes acontecimentos. E talvez estejamos dizendo: Senhor, até quando isto vai acontecer? Até quando filas intermináveis em hospitais? Até quando precisamos demorar 6, 7 meses, 1 ano para marcar um exame médico num hospital
hospital público? Até quando os impostos subirão sem haver retorno para nós? Até quando? Mas além de toda essa questão social que havia ali em Israel, o profeta viu Israel cair numa condição de apostasia. E a apostasia, irmãos, é o decreto do fim, porque ela representa uma decadência espiritual. A apostasia é o desvio da verdade, porque enquanto o povo ainda se mantém fiel, sofrendo, mas fiel ao Senhor, passando por dificuldades, mas fiéis ao Senhor, ainda há uma esperança. Mas quando há um desvio, e Deus não pode contar nem com os sacerdotes, porque nós sabemos, irmãos, que toda vez que Deus se vale de um profeta no Antigo Testamento, é porque os sacerdotes já estavam vendidos, porque eram os sacerdotes aqueles que ministravam no templo. Os sacerdotes estavam à frente do povo, era a responsabilidade deles passar a palavra de Deus. Mas quando os profetas, quando os sacerdotes também estavam desviados do Senhor, aí Deus então se valia de um profeta e o buscava às vezes lá no campo, lá no interior. Às vezes o profeta era alguém que não era um profissional da religião, não era. Deus o buscava porque não podia mais contar com o sacerdote. Então havia uma grave decadência espiritual, moral e social. E Abacuque, homem de Deus, não conseguia entender por que o Senhor permitia tudo aquilo. Na verdade, irmãos, a questão que Abacuque levanta e que a maioria dos cristãos enfrenta é 2 pontos. Onde está Deus quando a dificuldade chega? Onde está Deus quando a dificuldade chega sobre nós? Quantos já me perguntaram: será que Deus não está vendo isso que está me acontecendo? Onde está Deus que não intervém e nada faz para cessar todo este mal? Era uma época de silêncio divino sobre a terra. Eu tenho um livro que eu estava terminando de ler esses dias. O título dele é O Silêncio de Deus na Bíblia. Um livro onde o autor ele pesquisa desde o Gênesis ao Apocalipse todos os momentos em que Deus se mantém em silêncio, em que as coisas estão acontecendo e o povo ali naquela luta, naquele sofrimento, e o céu está em silêncio. Assim como Abacuque, há muitas perguntas que eu também não tenho respostas. E certamente você já se perguntou: por que o mal parece progredir? Por que existe a morte de tantas pessoas inocentes? Por que o empregado bom é despedido e o mal permanece? Porque pessoas que fazem o mal parecem progredir. Aliás, nós temos um salmo na Bíblia, não sei quantos já o leram, conhecem o Salmo 73 de Asaf. Mostra exatamente, depois você lê na sua casa o Salmo 73, mostra que o salmista, ele quase caiu na fé. Ele diz assim, o termo, quase me resvalaram os pés, porque ele estava vendo que os ímpios, que aqueles que não buscavam a Deus, que os pagãos, estavam sempre tranquilos, sempre aumentando suas riquezas,
sempre estavam com saúde, enquanto o justo era afligido. E Asaf, ao ver isto, ele quase se desvia de Deus. Mas depois você vê por que ele não desviou. Qualquer dia eu prego sobre isto. Irmãos, sempre é difícil entendermos o silêncio de Deus, mas engana-se quem imagina que Deus seja um mero espectador desinteressado nos assuntos do homem. Engana-se quem imagina que Deus esqueceu a sua causa. Engana-se quem pensa que Deus não está vendo as injustiças que você está sofrendo, as dores, as provações. Engana-se quem imagina que o diabo está fazendo de você gato e sapato e Deus não está fazendo nada. Porque, irmãos e irmãs, é necessário que o povo de Deus sempre saiba, sempre reconheça e sempre afirme com todas as letras de que tudo que me acontece, tudo que te acontece está sob o olhar de Deus, e todas as coisas estão debaixo de suas poderosas mãos. Amém. Você diz amém? Amém. Você não está sozinho. Deus já ouviu a sua oração. Ele pode até não vir no momento que você está esperando, porque Deus tem as suas formas de atender as orações. Gosto muito de lembrar quando Daniel, o profeta Daniel, começa a orar por uma causa, e somente depois de 21 dias vem a resposta. Mas o anjo diz para Daniel: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que começaste a orar, o Senhor ouviu a tua oração. Portanto, amado irmão e amada irmã, se você tem orado por uma causa, se você tem já há um bom tempo colocado uma causa diante do Senhor, um propósito, saiba que o Senhor já ouviu a sua oração. E Ele haverá de responder. E eu gosto daquela parábola que Jesus conta sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lá em Lucas 18, quando o Senhor diz assim: Deus fará justiça a todos os seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado para defendê-los. E se eu pedisse aqui para levantar a mão, quem acha que Deus está demorando, eu acho que toda igreja levantaria. Porque nós já gostaríamos que as respostas tivessem vinda. Porém, irmãos, o livro do profeta Abacuque é um convite à esperança, é um convite a crer na ação de Deus, ainda que pareça demorada. E a primeira coisa que nós aprendemos com este profeta é que Deus não age da forma que esperamos. Se você ler o livro de Abacuque todo, são apenas 4 capítulos, você verá que o profeta esperava que Deus agisse de uma determinada maneira diante da situação que estava ocorrendo. E ele age de uma forma que deixou aquele profeta perplexo. Por isso, irmãos e irmãs, o cristão não deve se abater
como presente, embora o veja muitas vezes como sendo um período sombrio. E este texto que nós lemos nesta noite é uma declaração de fé em um momento de crise. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e ainda que o produto da oliveira desapareça. É interessante que o profeta, ele faz essa oração, que é uma canção também a Deus, valendo-se do exemplo do agricultor. Um agricultor que plantou uma figueira, mas a figueira não floresceu. Um agricultor que plantou uma videira, mas essa videira não deu uvas. E um agricultor que plantou oliveira, mas não produziu azeitonas. E vejam que esses produtos, amados, eram aqueles produtos básicos para as pessoas daquela época e daquela região. E se a colheita não vingasse, o sustento de suas famílias estaria prejudicado. Trazendo para os dias de hoje, nós vivemos na cidade, nós temos uma vida urbana, não uma vida agrícola ou pastoril. Nós hoje não plantamos figos ou azeitonas em Santo André, mas nós investimos nosso tempo, nossos recursos, por exemplo, num novo negócio. E aqui eu sei que muitos irmãos e irmãs pegaram os seus recursos e, como não vivem no campo, não plantaram videiras nem figueiras, mas abriram um negócio porque desejavam e desejam que dali venha o seu sustento. Outros estão aplicando o seu recurso, o seu tempo, numa carreira. Nós pegamos os nossos recursos e nos aperfeiçoamos, nos atualizamos. E aí, assim como aconteceu aqui na época de Abacuque, ao invés de sermos valorizados, ao invés de recebermos retorno daquilo que investimos, nada colhemos. Amados, Abacuque nos ensina que ainda que os resultados esperados não se mostrem, ele diz assim: eu não perderei a alegria, eu não perderei a fé, eu não perderei a esperança. Em síntese, ele está dizendo o seguinte: não importa o que aconteça com a minha vida, eu vou ser feliz e vou me alegrar. Oh glória, que coisa boa. Apesar de não estar vendo a resposta, apesar de não estar vendo o retorno, eu não me deixarei abater, está dizendo Abacuque. Mas pastor, explica para mim como que isso é possível. A pessoa investiu, a pessoa esperou retorno, a pessoa esperou fruto, e como ela pode se alegrar nisto? E eu digo, amado irmão, humanamente é impossível, mas Abacuque nos conta o segredo. Ele está dizendo que não se alegraria naquelas coisas, mas ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, esta é a resposta. Abacuque tinha uma tal confiança no Senhor, Abacuque estava unido de uma tal maneira com Deus, Abacuque havia compreendido, depois das suas indagações lá no capítulo 1, ele havia compreendido
E amados, fala sério, se a gente for esperar a alegria das circunstâncias, para estar tudo bem certinho, e eu creio que nós temos aí diversos setores da vida que nós gostaríamos que estivessem certos na nossa vida, eu acho que nunca ia ter um crente feliz, porque sempre tem uma área que é problema. Às vezes é a área financeira que você não consegue se acertar. Às vezes é a área relacional, conjugal. Às vezes é a área do nosso próprio ser, a nossa psique, o nosso corpo, com as inúmeras doenças que podem se abater a nós. Mas Abacuque está dizendo: irmão, não são essas coisas que você deve se alegrar, você deve se alegrar no Senhor. Amém. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 4: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem ser exaltado quanto humilhado, tanto faz. Tanto sei ter em abundância como em escassez, tanto faz, porque a minha alegria vem do Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender isto em nossas vidas. Se você for olhar para o que está faltando, se você for olhar para as injustiças, se você for olhar para as caras feias, você nunca será feliz, nunca haverá alegria. E é por isso que o profeta nos ensina: apesar de, você pode ser feliz. E depois ele diz no versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, Jesus tem o poder de nos transformar. Ele é capaz de mudar nossa forma de pensar e andar. E quando nós pensamos na corça, que é um animal muito esperto, ele toma água ali na beira do riacho, mas ele fica atento, e qualquer perigo que há, ele sai correndo e ele pula, ele salta. Talvez o profeta Abacuque esteja dizendo assim: aprenda a saltar, a pular por cima das enfermidades, por cima dos problemas, por cima das caras feias, por cima das injustiças. Amém. É isto. Faz os meus pés como os da corça. Eu quero ter esses pés da corça, que podem saltar e pular livremente, não importa o terreno que eu esteja, e me faz andar altaneiramente. Andar altaneiro significa com a cabeça erguida, com o ombro para trás e a barriga para dentro. Isto é andar altaneiramente. É o Senhor que me faz andar desta forma. E eu quero terminar minha palavra perguntando: qual é a figueira da sua vida que não está dando mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado da sua vida? O Senhor nesta noite quer lhe dar a possibilidade de você passar por cima de todas estas coisas. Não deixe a crise paralisar você. Confie que Deus fará o que você não pode fazer. Obedeça a Deus, confie no Senhor, faça o que estiver ao seu alcance, mas em última instância sempre coloque o Senhor como sendo aquele que vai caminhar, que vai te sustentar, caminhar ao seu lado, que vai te sustentar e que vai abençoar a sua vida hoje
enquanto você estiver sobre esta terra. Por isso, irmão e irmã, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza seus frutos, o Senhor está do seu lado, o Senhor está contigo, e que você saia daqui certo de que os seus olhos não devem mais estar colocados sobre o que falta, sobre as circunstâncias que têm resultados ruins. Não, irmão, os seus olhos devem estar no Senhor. Amém. E Ele está esperando que você olhe para Ele, porque enquanto você olha para Ele, Ele conserta e arruma aquilo que não está bem. Por isso nós vamos nos colocar em pé neste momento. Já tivemos a oportunidade de cantar, de entoar este cântico no início do culto, mas nós o faremos novamente, porque ele expressa justamente aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas nesta noite. Com as nossas palmas, com alegria, com a dificuldade, nos alegramos do Senhor. Não. Tu és minha porção. Deus bendito, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos se os nossos olhos estão nos lugares errados, perdoa-nos se os nossos olhos estão nas circunstâncias que sempre tem problemas, sempre há alguma coisa faltando, sempre há algo que não está bom. E se nós formos caminhar olhando para essas
que nunca estará nos atendendo em nossas necessidades. Mas nós aprendemos hoje, ó Pai, que os nossos olhos devem estar postos no Senhor. Porque o Senhor é a fonte de toda alegria. O Senhor é a fonte do amor. O Senhor é a fonte de um espírito satisfeito. Sim, ó Deus, nós queremos buscar em Ti aquilo que está nos faltando. E por isso nós queremos orar como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que as coisas não estejam dando certo como eu gostaria que dessem, eu me alegrarei no Senhor. Oh Deus amado, nos dá esta alegria que vem do céu, nos dê esta alegria, Pai, que contagia, esta alegria que evangeliza outras pessoas, esta alegria que deixa perplexo aqueles que não conhecem a Deus, porque eles vão dizer assim: como você está alegre se está dando tudo errado? E você vai dizer: é que está a minha confiança no Senhor. Oh Deus amado, que nesta noite saiamos daqui certos de que o Senhor falou conosco, certos de que o Senhor já direcionou sobre a sua vida a sua nova postura. Não mais reclamando, não mais murmurando, não mais mochichos, não mais dizendo que a vida não vale a pena ser vivida. Mas você vai sair daqui olhando para o alto e dizendo: o Senhor é a minha alegria. O Senhor me dá pernas como a corça, que me faz saltar sobre todos os obstáculos. Sim, Pai, a nossa alegria está no Senhor. Amém, amém, amém. Podeis assentar.